Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai falar da segunda civilização pré-colombiana chamada os Maias, certo? Nome aí bem comum, sobrenome, né, de muitos de vocês. Então, gente, essa é a segunda civilização a surgir na América, certo? Na Mesoamérica, logo após a civilização Olmeca. Eu falei para vocês que os Olmecas eles deram origem a vários povos, né? Vários povos se desenvolveram depois da existência dos Olmecas. E os Maias foram um desses povos, certo? Então, na página 58 a gente tem um pouco falando sobre a civilização Maia. Então, aqui nesse primeiro slide a gente tem a localização. Eles, gente, viveram onde hoje fica o México, né? O atual México, mais precisamente ali na península de Yucatán, certo? Na América Central, ali aproximadamente próximo ao México, certo? Então, para a gente entender como funcionava essa civilização, eu dividi ela em 4 tópicos: sociedade, religião, cultura e economia, certo? Se a gente entender esses 4 tópicos, a gente consegue compreender como viveu, pelo menos o básico, de como viveu a civilização maia, certo? Então vamos lá. O primeiro tópico aqui, os 2 primeiros tópicos que vamos falar, dizem respeito à sociedade, né? Como era organizada a sociedade maia. E o segundo, como era a religião, como era organizada a religião, os deuses, os principais deuses, os rituais dos povos maias. Então, gente, no aspecto da sociedade, era aquela pirâmide social, onde a gente tem a figura mais importante até a base da pirâmide, onde ficam os grupos menos importantes, certo? Então, no topo da pirâmide, gente, ficava o governante, que era nada mais, nada menos que considerado um deus, certo? Não era só um governante, não era só um líder, ele era um deus. Para eles, o governante era a reencarnação do Deus. Então, tudo que não o Deus cristão, mas o Deus mais importante dele, que era o Deus do Sol, né? Então, esse governante, tudo que ele dissesse, tudo que ele quisesse, tinha que ser feito na hora, certo? Quem era que ia desobedecer a ordem de um Deus, certo? Então, depois do Deus, do governante, vinham os sacerdotes, né, os sábios, as pessoas que faziam os rituais, que realizavam os cultos. Depois vinham os guerreiros, depois dos guerreiros os comerciantes, né, artesãos. E por último, na base da pirâmide, a gente tem os camponeses e agricultores, né, que são aquelas pessoas que movimentam a economia da civilização, certo? No aspecto da religião, eu trouxe aqui para vocês a imagem de um ritual, gente, bastante comum, não só na civilização maia, como nas outras civilizações que a gente ainda vai ver, certo? Então, gente, nessa imagem aqui, quando eu estou circulando com minha seta, a gente tem um ritual de sacrifício. Como funcionava esse ritual? Em um determinado período, eles pegavam uma pessoa da civilização maia e levavam ao topo da pirâmide de um templo, e lá, gente, eles tiravam o coração dessa pessoa, certo? Não se assustem, não se assustem, mas isso era, gente, bastante comum, certo? Por que é que eles faziam isso? Era um sacrifício ao Deus deles, certo? Para eles terem uma boa colheita, para eles terem uma boa economia, eles tinham que sacrificar alguém, certo? Então eles escolhiam uma pessoa, levavam ao topo da pirâmide e lá eles tiravam o coração dessa pessoa como sacrifício ao Deus deles, certo? Aqui abaixo, ó, nessa segunda imagem que eu estou circulando, a gente tem os 3 principais deuses da cultura maia, né? Eu trouxe aqui os 3 principais. Esse primeiro aqui é o Deus dos céus, certo? É um dos deuses mais importantes dele. Logo depois, a gente tem a deusa da fertilidade, né? Que é
na cultura deles, a esposa desse primeiro deus, certo? E por último a gente tem o torrio, que é, gente, o deus do fogo e o deus do sacrifício. Ou seja, era para esse deus aqui que eles faziam esse ritual, certo? Para o torrio, o deus do fogo e do sacrifício, certo? Isso era bastante comum, gente, não se assustem, era bastante comum na cultura deles, na religião deles. E por último a gente vai falar da cultura maia, certo? Eu trouxe aqui três tópicos principais para a gente entender, que foram muito importantes: a astronomia, a matemática e a arquitetura. Astronomia, gente, esses povos da Mesoamérica, eles tinham um fascínio enorme pelo cosmos, pelos astros, certo? Eles estudavam, o fascínio deles era tanto que eles estudavam, passavam dias, meses, anos estudando a posição dos astros, os ciclos, o ciclo da Lua, o ciclo do Sol, e eles conseguiram, através de cálculos, dizer, por exemplo, que o ciclo do Sol era aproximadamente 365 dias, ou seja, é o mesmo número que hoje, pela ciência, é o correto para dizer sobre quantos dias o Sol ele passa para dar uma volta completa ao redor da Terra, certo, gente? A diferença é que nesse período aqui que eles fizeram esse cálculo, não existia ciência, não existia telescópio, não existia lente. Então é impressionante como é que eles analisaram isso e disseram, né, o número exato do ciclo do Sol, do ciclo da Lua, do ciclo de, por exemplo, quando um planeta ele passava próximo à Terra, certo? Então é impressionante como esse povo conseguiu fazer isso num período que não tinha tecnologia, certo? Segundo ponto é a matemática. Eles foram, gente, os primeiros povos do mundo a ter noção do número zero. Nem os europeus, gente, conheciam o número zero. Foram conhecer 700 anos depois dos maias criarem o número zero, certo? Para que serviu o número zero? Gente, com esse número eles conseguiam fazer irrigações, certo? Para que servia a astronomia? Eles conseguiam saber o período certo para plantar. Por exemplo, plantar o cacau, que dá origem ao chocolate, que a gente consome tanto hoje, né? Foram os primeiros povos do mundo a cultivar o cacau, que dá origem ao chocolate. Olha aí. E por último, a gente tem a arquitetura, né? A construção de templos e palácios com decoração, gente, magnífica, bem detalhada. Eles faziam templos enormes, com cálculos precisos e decoravam com uma escrita que só eles conheciam, com símbolos que só eles conheciam. Então, gente, isso é muito impressionante. Então, muito do que eles criaram, hoje a gente utiliza. A matemática, o número zero, cultivavam alimentos que hoje a gente consome tanto, milho, chocolate, certo? Então, gente, é por isso que essa civilização, os maias, é considerada a mais importante do planeta, certo? Uma das mais importantes do planeta, por tudo que eles criaram, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa civilização tão importante e até a próxima aula. Quem gostou, dá joinha e se inscreve no meu canal, beleza?